Hey, salve, salve, povo da cultura! Muito boa noite, eu sou Meire de Origem e esse é mais um episódio do Sim de CT na Cultura. Hoje, a nossa prosa é sobre arte, solidariedade e a força transformadora da música. Recebemos a pianista e arranjadora Lucy Ferreira Rampel, que, ao lado do violinista Gustavo Lessa, realiza um recital beneficente em prol do Lar das Crianças, uma instituição com mais de 80 anos de atuação social. Vamos falar sobre essa linda iniciativa, sua trajetória internacional e o papel da música como linguagem universal de afeto e fé. Seja muito bem-vinda, Lucy. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui com você. Ai, a honra é toda nossa. Obrigada por abrir a agenda aí, vem falar conosco. E vamos rodar a vinheta e a gente volta para bater esse papo, fazer essa prosa linda para vocês. Pode rodar a vinheta, produção. Rádio CT apresenta Sim de CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. O SINDI-CT na Cultura é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Hoje nós estamos recebendo a pianista e arranjadora Lucy Ferreira Hempel. Lucy, você, para a gente começar esse papo aqui, né, do começo, você tem uma trajetória marcada por recitais no Brasil e fora do Brasil. Como que começou sua relação com o piano e o que te motiva a continuar tocando e ensinando? Neile, olha, eu comecei a estudar piano quando eu era bem novinha, de 5 para 6 anos de idade, porque minha mãe era professora e ela tinha muitos alunos e eu vi ela dando aula e um dia eu falei para ela que eu queria estudar também com ela, que eu queria ser aluna dela. E a partir daí fui estudando como criança e a minha ligação com o piano foi se intensificando. Nem ela nem eu sabíamos que ia dar em alguma coisa, mas aí fui crescendo e tocando e participando de competições e fui me destacando, tocando muito na igreja, porque a igreja é um antro assim, né, de musicalidade Sim. e estimula-se muito a música, né? E eu tocava muito com os meus irmãos também. E fui crescendo, eu tive o desejo de fazer faculdade de música, depois fiz o mestrado, e quando eu vi, estava completamente inserida profissionalmente, né? E descobrindo a cada dia, desde então, que é o que eu realmente amo fazer. Que incrível! Você sabe que eu conversava com a Kika, aliás, deixar um beijão para a Kika aqui também, né? Nossa querida colaboradora. E aí, quando ela estava falando, e aí eu vi aqui a tua bio, né? Enfim, e a gente conversando, sobre essa sua trajetória, e eu até comentei isso com ela. Eu também venho, né, desse lugar da igreja, assim, e boa parte dos artistas, enfim, que eu entrevisto aqui, vem também desse lugar da igreja, e é tão incrível, eu sempre falo aqui, reforço isso, né, como a igreja é esse laboratório até, né, porque ensina mesmo, você acaba de alguma forma tendo, e não por obrigação, mas porque você quer fazer parte desse grupo, né? Enfim, você acaba se inserindo em algum movimento artístico, seja tocando, seja cantando, né? Coral é muito forte. E isso é muito incrível, né? Como isso transforma de fato a vida, né? Para além, assim, da igreja até, Isso. né? Inclusive. E eu acho interessante na igreja, sim, que você não precisa necessariamente ser afinado para cantar no coro, você não precisa ser necessariamente um ótimo pianista para tocar nos prelúdios, para tocar nos cultos, e isso estimula demais, porque ao mesmo tempo que se faz isso, se faz música de qualidade, né? E traz para a igreja referenciais de outros artistas. Então, as crianças, os jovens, os adolescentes estão sempre querendo mais, né? E essa coisa do louvor a Deus através das artes, da música, isso também estimula demais. Quem ama a Deus também quer participar dessa forma. Então, é uma coisa que eu acho que não foi pensada dessa forma, mas tem sido feita dessa forma desde sempre, né?
Então, realmente, Democrático, muitos né? Um músicos. espaço democrático que todo mundo consegue É, acessar, né? exatamente. E aí, até músicos que hoje em dia não estão mais na igreja ou na fé, mas que tiveram esse berço, geralmente são músicos bons, né? Porque tiveram toda essa vivência também. Exatamente, é esse laboratório de fato. Muito bom. Bom, eu queria aproveitar e já dar um recadinho aqui logo de começo, logo de cara, e falar para vocês que hoje a gente está aqui conversando com a Lucy Hempel. Seguinte, a produção está colocando as redes sociais da Lucy aqui também, aqui na descrição desse vídeo, no rodapé e na descrição. Então, acabando aqui, se vocês não conseguirem tomar nota agora, depois vocês vão poder seguir. Nós vamos apresentar um vídeo aqui nesse momento para a gente ver um pouquinho da Lucy em ação e a gente volta para conversar, porque tem muito papo e um papo muito importante. A gente vai falar sobre essa parceria com o Gustavo Lessa, a gente vai falar sobre o Lar das Crianças, tem muita coisa para a gente conversar aqui. Então, roda o vídeo para a gente já volta, produção.
Que demais! Ô, Luci, e esse recital em parceria com o Gustavo Lessa tem uma causa nobre, né? Que é ajudar o lar das crianças. Como que surgiu essa parceria e a ideia também, né, em si, o que esse gesto representa para você e para nossa cidade, né? Então, com o Gustavo, a gente já tem parceria de alguns anos, que eu tenho 4 CDs, e se eu não me engano, em dois deles, 2 ou 3 deles, ele participou, fez participações especiais também, tocando violoncelo, e antes disso, ele é um músico de orquestra, né? E várias vezes, especialmente com a orquestra aqui de São José, eu já fiz alguns trabalhos que ele estava tocando, então a gente já se conhece de algum tempo. E é um músico que eu admiro, que faz um trabalho bacana, que toca super bem. E a gente tem uma boa parceria musical, porque também tem isso, né? Às vezes o músico é muito bom, mas a gente não tem esse entrosamento musical, não fala a mesma língua. Eu com o Sim. Gustavo isso dá certo, né? A gente fala parecido, né? Musicalmente, então é sempre um prazer tocar com ele. O concerto beneficente, a ideia surgiu quando eu vi, acho que foi ano passado, esse ano, um concerto beneficente aqui em São José, ainda no Teatro da Univac, e eu fui assistir, era também um pianista, e eu achei uma ideia tão fantástica. Eu nunca tinha, na verdade, participado mais de perto, assim, né, de algo beneficente. E, e eu fiquei tão encantada, falei, nossa, eu quero fazer isso também. E aí corri atrás, e a minha igreja apoia muito o Lar Batista de Crianças. E aí eu sugeri para a igreja fazermos esse concerto beneficente, eles logo falaram, por que a gente não faz para o lar, então? E é engraçado que o Lar Batista de Crianças, quando eu morava no Rio e era pequena, era criança ainda, a minha igreja lá, volta e meia, ia ao Lar Batista e eles tinham almoços lá, que a gente ia almoçar lá, ver as crianças, e o dinheiro era naturalmente todo revertido, né, para eles. E eu tenho essa lembrança, como uma lembrança especial, porque era muito gostoso o dia que a Uma gente memória ia lá. afetiva, né? Tinha um espaço muito grande e todas aquelas crianças e aquele almoço, todo mundo ia junto da igreja. E agora, tantos anos depois, né, eu contribuindo para essa obra, e eles fazem realmente um trabalho muito relevante, já há muito tempo, né? Se for pensar, quase um século, são 83 anos, estão Incrível. espalhados por, se eu não me engano, 25 cidades no Brasil. Eles têm realmente um trabalho grande com crianças, adolescentes e pessoas idosas, de abrigo, de educação, esse acompanhamento espiritual, social. Então, eles têm realmente um trabalho muito importante. E, pelo que eu sei, eles sobrevivem disso, do apoio de ONGs, de pessoas envolvidas, de instituições. Então, eu sei que assim esse tipo de ajuda é muito especial para eles, realmente, que tem uma demanda muito grande, né, financeira. Incrível. E é interessante você falar isso, né? Eu acredito mesmo assim que a igreja, né, esses projetos beneficentes que vêm a partir das igrejas, eles abarcam pessoas aí que às vezes não são cobertas pelo poder público, na sua grande maioria, né? Faz o que o poder público deveria estar fazendo, muitas vezes é a igreja que está chegando, né? Você vê que às vezes doação de sopa, doação de cobertor, de coisas, né? Então, assim, sempre esse trabalho que é tão importante. Por isso que é importante a gente, independente se você que está assistindo é de alguma igreja evangélica ou não, contribuir. Né? Eu acho que é isso, um pouquinho do que a gente pode fazer. É um trabalho de formiguinha. Se todo mundo ajudar um pouquinho, né, fica uma coisa grande. E aproveitar para poder ir também no recital, né? Estar presente. Eu acho que tudo isso ajuda aí a contribuir de alguma forma para uma vida melhor e mais justa para todas essas pessoas, né? Todas as pessoas de modo geral. E Luci, você também é arranjadora e tem um repertório assim gigante que une erudito e temas cristãos tradicionais também, como a gente vem falando aqui. Como que é o processo de escolher e interpretar essas obras? Olha, eu sempre fui, assim, como eu falei, fiz graduação, mestrado em música clássica, né? Então, a minha formação é toda de música erudita. E quando eu fui ser professora nos Estados Unidos, no ano 2000,
Não, no ano 2000 não, na verdade foi em 97. E aí eu fiquei lá até 2000, uma faculdade cristã. E lá eles tinham eles estimulavam os alunos a, a essa criatividade, de pegar uma melodia de algum hino e fazer disso uma composição. Mudar a harmonia, às vezes fazer algumas diferenças na melodia e mudar o tom, muitas vezes. E eu achei aquilo muito interessante. Eles eram estimulados a fazer isso e, na verdade, eu tinha que dar aula para eles disso, né? De arranjo também. E era uma coisa que eu não tinha experiência. Eu dava aula de clássico, mas com arranjos eu não tinha experiência. E lá eu fui instruída, né, pelos outros professores também, meus colegas, e eles foram me dando as dicas e tal, e eu comecei a dar aula disso e comecei a fazer também. E aí me descobri como arranjadora, foi um processo muito bonito, e aí eu consigo unir duas coisas que são muito importantes para mim, que é a música clássica e também os hinos cristãos, né? Que eu nasci e cresci ouvindo esses hinos, e são hinos muitas vezes bem tradicionais, assim, né? Que se canta já há muitos anos. Eu faço também arranjos de cânticos contemporâneos, mas no fundo, eu até me identifico mais com os hinos mais tradicionais, né? Sempre foi, mesmo de criança, eu sempre gostei demais. E aí eu comecei a unir essas duas coisas, comecei a fazer arranjos, ou seja, mudar a roupagem dos hinos e dos cânticos e pôr num estilo de música erudita. E foi se tornando uma coisa tão natural para mim, tão importante, que aos poucos eu estou muito mais envolvida com esses arranjos, com esse repertório, do que com a música clássica em si. Ainda toco bastante o clássico, mas sempre acabo optando mais por essa questão dos arranjos, até porque não é uma coisa tão feita aqui no Brasil, né, pelos músicos cristãos, esse tipo de arranjo com um cunho mais erudito e tal, dos hinos, é uma coisa que ainda está meio no começo. Tem muito no exterior, mas não muito aqui. Então, eu tenho vários livros escritos de partitura, tenho 4 CDs, e, e isso é uma coisa que a gente sente que é muito ouvida, muito usada por um certo nicho, né? Porque a ideia é ser uma música inspirativa que junta essas duas vertentes, né? Para quem gosta do clássico, para quem gosta da música cristã, e então é isso. Demais. E para as pessoas que estão nos assistindo, para acessarem aí esses conteúdos, né? Ouvirem a sua música, se inspirarem, acessarem mesmo esses CDs e tudo mais, eles estão nas plataformas ou as pessoas, ou é de forma física? Como que a pessoa faz para adquirir? Como que consegue te ouvir? Como a gente consegue te ouvir? Olha, para me ouvir, eu estou em todas essas plataformas digitais, né? O Spotify, Deezer, Apple Music. É só procurar Luci Ferreira Hempel e você me acha lá. Tem também um canal no YouTube. Estou sempre postando meus arranjos, minhas performances assim no Insta também, no Facebook. Todos são Luci Ferreira Hempel. E o Hempel, para quem não sabe, imagino que vai ser escrito aí, mas é Rempel. Então, você procurando Luci Ferreira Hempel, não é tão difícil de me achar. E para comprar, tem no meu site. O meu site também, se procurando pelo nome, você acha. E aí tem todos os meus. São 6 livros de partitura, os meus arranjos, e um livro-texto sobre técnica pianística e 4 CDs. Então, lá mesmo está aberto para venda, né? E vai direcionar você para o WhatsApp. Então, não está difícil de me achar, quem quiser. E lembrando que nós vamos deixar aqui também na descrição desse vídeo as redes sociais da Lucy Hempel e também vamos deixar as plataformas digitais dela, que aí vocês conseguem acessar também, enfim, né? Tá mais próximo. E Lucy, falando do serviço agora que acontece no dia 7 de novembro, né? Que é esse recital, né? Enfim, eu queria que você, piano e violoncelo em prol do lar das crianças. Como que foi montar, né? Como que está sendo esse processo de preparar esse trabalho para uma causa que é tão importante, né? Ah, está sendo muito legal. Isso de ter uma causa nobre é muito importante.
e essa coisa de estar vendendo os ingressos, acabou que eu optei por eu mesma vender os ingressos, né? E, isso tem sido um processo bem interessante também. As pessoas, elas fazem o Pix, me mandam o comprovante, eu mesma mando o ingresso, e está sendo bem interessante acompanhar esse processo, né? Mas a ideia toda foi surgindo para misturar a música clássica, e aí eu vou tocar metade com o Gustavo, né? Metade de clássicos mesmo, peças do repertório erudito, e tem músicas muito bonitas. A gente escolheu peças de Villa-Lobos, de Bach, tem uma peça de Saint-Saëns também, que é muito interessante, e de Liszt, de Chopin. Então, tem muita coisa legal. E aí, a outra metade é de arranjos também, que a gente toca alguns juntos, alguns separados, né? Ele mesmo tem uma peça só para violoncelo solo. E, então, essa mistura toda dá para agradar muito quem gosta só de erudito, quem gosta só de arranjos, quem gosta dos dois. E tem sido um processo bem legal, bem prazeroso, bem interessante. Eu acho que vai ficar um recital bem gostoso. E a ideia é essa, né? Você contribuir com uma obra muito boa, muito importante, um valor que não é um valor alto de jeito nenhum, R$ 40, e ainda ter o privilégio de escutar música de qualidade, né? E de ter um momento gostoso de inspiração, de alegria ali, ouvindo música boa. Certo. E lembrando também que o local é de fácil acesso, né? Ali no Teatro da Univap, que é no centro de São José, então, enfim, bem fácil de fato. E a classificação é livre etária, né? Então eu achei isso que é legal também, porque é para toda a família, né, Luci? É, e a gente está fazendo, tem uma cota de meia entrada, né, para os idosos, pessoas com deficiências, crianças de 5 a 12 anos, e essa cota é uma cota limitada. Então, para quem quer conseguir a meia entrada, o ideal é já comprar logo, porque acabando essa cota, todos pagarão o mesmo valor, né, que é os R$ 40 no ingresso. E te chamando ali no Instagram, quero meu ingresso. Te chama no Instagram, você manda a chave, a pessoa e faz esse processo que você falou. É isso, né? Isso, inclusive eu tenho postado já no Instagram o cartaz, que ali já tem o QR Code, eu já tenho o número do Pix, e as pessoas fazem ali o depósito e me mandam o comprovante no WhatsApp, Direct. e Uhum. eu já envio o ingresso na hora. Então, tá bem fácil de fazer também essa compra. Que lindo. E Lucy, dá para perceber que a sua arte, né, a sua trajetória carrega essa dimensão espiritual, né, que você mesmo fala e traz na sua fala, né? Você acredita que a música tem esse poder de curar, consolar e conectar as pessoas, né? Esse recital também em si, ele parte desse princípio, né? Sim, sempre. Eu fazia só música clássica e eu comecei a me questionar sobre isso, por quê, o para quê. E a música clássica em si tem, toda música, né, tem esse poder de mexer com as pessoas, de trazer felicidade, de trazer angústia, ou de trazer inquietação, ou inspiração. Sim. E quando eu conecto isso com alguns hinos também, e a premissa dessa iniciativa é de que muita gente que me ouve conhece a letra dos hinos, que já carrega em si palavras de conforto, de conexão com Deus, de busca a Deus, de exaltação a Jesus e tal. Então, isso também tem um componente a mais, né? As pessoas estão ouvindo aquilo e já tem também essa mensagem por trás. Mas tanto a música clássica quanto a música sacra, e assim como todas as outras músicas, tem esse componente de mexer, né, com as pessoas, seja lá como for. E isso é o que me move assim na música. Eu pensar que, de alguma forma, eu estou tocando as pessoas. A gente que é músico tem muito essa questão que a gente precisa lidar do ego, do elogio, de comparação ou da crítica. Isso é uma questão incômoda, tanto do lado positivo quanto do negativo,
Porque do positivo você muitas vezes deixa aquilo subir a cabeça, né? É muito Sim. fácil de acontecer. Qualquer pessoa pública, né? Qualquer pessoa que está sendo vista, né? Mas tem esse lado também que é de você poder oferecer alguma coisa para as pessoas. E aí eu sempre opto por estimular esse lado, pensar o que as pessoas estão sentindo quando eu estou tocando, e aí me ajuda a elaborar melhor a interpretação, para de fato que ela seja capaz de produzir algo especial em quem ouve, né? Seja a música clássica, seja o hino em si. Então, isso uma coisa que, para mim, na minha carreira, é fundamental, assim, esse olhar, né? De qual o efeito que a minha música vai ter em quem está ouvindo. Tá? E isso faz toda a diferença, não tenha dúvidas, né? Com certeza faz a diferença, porque daí você toca com amor e você toca com empatia, você né, transmite aquilo ali tudo com muita empatia. Então não tem como a pessoa não se conectar, né? E aí, quando tá ligado ao espiritual, só melhora a coisa, né? É Com verdade. certeza. E a gente está chegando no final, mas eu queria muito que você deixasse uma mensagem, né, assim, para quem está nos assistindo e quer apoiar o recital, né, e também para estar conectado contigo, com a tua carreira, com as tuas músicas, né, enfim, com os teus hinos. Passa pra gente aí o que que você gostaria de deixar como mensagem. Olha, vai ser muito especial para mim ver cada um de vocês lá no recital, né? Como a gente já falou aqui, é uma causa nobre, mas ao mesmo tempo é uma conexão, assim, né? Que eu espero estar compartilhando, eu e o Gustavo, compartilhando o nosso interior musical com vocês e trazendo inspiração e beleza. Com certeza vai ser um momento especial. Então, compre os ingressos, já garanta o seu ingresso e apareça lá. E também nos procure nas redes sociais. O Gustavo ele está sem canal do YouTube agora, ele não é muito das mídias assim, mas ele tem o Instagram dele, que é Gustavo Pinto Lessa, e aí no meu Instagram também, eu tô bem nas mídias, nas redes, assim, né? Uma coisa que a gente vê como é importante, né? Para divulgar também a nossa música. Então, me procurem, sigam, compartilhem, para que outras pessoas possam ter essa experiência também com a nossa música. Desde já agradeço demais, né, todo o apoio, né? A ideia dessa entrevista, que é tão bacana, nos ajuda tanto. E foi muito bom o papo, gostei bastante. Foi Obrigada. uma delícia. Que delícia, volte mais vezes, assim, muito bom te ouvir, conversar contigo. E assim, tudo que diz respeito à arte, né, às culturas, né, e o altruísmo em si, né, essa coisa da gente se movimentar para transformar esse mundo, né, no caso, a nossa região, nosso território, num lugar melhor para todas as pessoas, tudo isso me interessa muito, me atravessa muito, então, assim, é sempre um prazer, tá? Estamos de portas abertas, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Dependendo de como tiver a minha agenda também de shows e tudo mais, eu quero dar uma passada também, aí eu converso contigo depois para adquirir meu ingresso ou presentear alguém, a gente vai se falando. E muito obrigada por abrir sua agenda, certo? Desejar aí um recital incrível e uma carreira de sucesso como você já tem, já vem fazendo, viu? Muito obrigada. Para você também, né? Obrigada. Gente, agradecer vocês também que estão aí do outro lado da telinha, que nos emprestaram o seu tempo, né? Mais esse dia, mais esse episódio, seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, que é uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, da área de ciência e tecnologia, do setor aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando por aqui e também nas nossas redes sociais. Agora, a tarefinha de casa, né? Já está aqui na descrição desse vídeo as redes sociais da Lucy, do Gustavo, né, do projeto, enfim. Vai lá seguir, acompanhar, né, e faço minhas palavras dela, vamos transformar ele, né, através da arte, da música, transformar, né, o nosso território num lugar melhor. Beijo grande, até o próximo episódio. Então, Lucy, sucesso! Tchau, obrigada.